Olá, bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana e hoje a gente vai começar a trabalhar com o capítulo 7 do livro do Moran de Shapiro, que trabalha com a exergia. Então, o conceito novo que vai ser apresentado nesse capítulo. A energia ela pode ser conservada em qualquer dispositivo ou processo. É o princípio da primeira lei da termodinâmica. A energia não pode ser nem criada nem destruída. Então, ela é sempre conservada. No entanto, o conceito da energia, né, a utilização da primeira lei da termodinâmica, ela impõe algumas limitações, tá? Que são resolvidas com o uso da exergia. Então, a exergia ela é uma propriedade que quantifica o potencial de uso de um determinado sistema. Ao contrário da energia, ela não é conservada, ela pode ser destruída por meio das irreversibilidades. Então, o que a gente sabe? Quando eu tenho um sistema, tá? E esse sistema ele contém uma determinada exergia. Quando essa exergia é transferida de um sistema para a vizinhança, a parcela que não é utilizada, ela vai representar uma perda, tá? Então, qual que é o nosso objetivo sempre, né? Tentar reduzir essas perdas, ou seja, tentar reduzir a destruição da exergia. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Tá? A gente viu, né, a segunda lei da termodinâmica e a base, a segunda lei ela constitui uma base para o conceito da exergia. A partir dela, as conclusões que a gente chega são, bom, primeiro, existe um potencial para desenvolvimento de trabalho sempre que dois sistemas em diferentes estados são colocados em contato. Então, por exemplo, né, a gente coloca um reservatório a alta temperatura, um reservatório a baixa temperatura. Se a gente coloca um ciclo ali, eu posso realizar trabalho. E eu posso desenvolver quando permite que eles atinjam o equilíbrio, ou seja, eles estão em determinado estado, tá? E aí eles vão entrar em equilíbrio e nesse processo eu consigo realizar trabalho. Então, aqui ó, a gente tem um ciclo de um corpo. Tá? Esse corpo, inicialmente, ele está a uma temperatura T inicial. Tá? Se ele é colocado, esse corpo é colocado em contato com o ambiente, a temperatura mais baixa, a tendência dele é perder calor. Se eu coloco um ciclo de potência entre eles, o que acontece? Eu forneço uma quantidade de calor para esse ciclo de potência, ele desenvolve um trabalho, que pode ser qualquer forma de trabalho, e uma parcela desse calor é transferida para a atmosfera, temperatura e pressão mais baixas. Então, se o meu resfriamento, né, se esse corpo fosse colocado simplesmente em contato com o ambiente, ele não desenvolveria esse trabalho. Se eu colocar esse ciclo de potência para entre o corpo, né, e a atmosfera, eu poderia desenvolver trabalho. Se ele fosse esfriar espontaneamente, nenhum trabalho poderia ser desenvolvido. Seria simplesmente o corpo se resfriando até ele entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, o que é exergia? É o valor teórico máximo de trabalho que pode ser desenvolvido. Então, se eu tenho esse corpo a uma temperatura Ti e a atmosfera a temperatura T0, existe um valor máximo de trabalho que pode ser desenvolvido. Então, esse valor teórico é a exergia do meu sistema. É importante a gente definir alguns outros conceitos. Tá? Então, o ambiente, ou o ambiente de referência da exergia, é um sistema compressível grande em extensão e uniforme em temperatura e pressão. Então, seria o conceito também de um reservatório térmico. Normalmente, esses valores são sempre fixos, tá? Para cada problema. Normalmente são considerados temperatura ambiente. Tá? Então, T0, 25 e P0, 1 atm. No enunciado dos exercícios sempre vai ser dito qual que é o valor das condições ambiente. Quando o sistema está na temperatura ambiente, na pressão igual à pressão ambiente e em repouso em relação ao ambiente, a gente fala que ele está no estado morto. Esse conceito de estado morto é fundamental para o estudo de exergia. Tá? Então, significa o quê? Que o sistema está em equilíbrio com o ambiente. E
consequência disso, né, uma conclusão importante disso é a seguinte: se ele está no estado morto, ele está à mesma temperatura, à mesma pressão e à mesma velocidade, né, em repouso em relação ao ambiente. Então, não pode haver interação entre o sistema e o ambiente, ou seja, não há potencial para se desenvolver trabalho. Por isso que ele é chamado de estado morto, que não dá para desenvolver trabalho quando o sistema é colocado em contato com o ambiente. Bom, a gente viu então, né, que a exergia é o máximo trabalho teórico possível de ser obtido a partir de um sistema global conforme ele atinge o estado morto. Então, se ele atingisse as condições de equilíbrio com o ambiente, ou seja, o estado morto, qual seria o máximo trabalho possível que poderia ser obtido? E como é que a gente quantifica essa exergia? Tá? Então, a exergia ela é dada por U menos o zero. Esse U aqui é a energia interna, a propriedade extensiva. P0 é a pressão ambiente. V é o volume do sistema. V0 é o volume do sistema no estado morto. T0 é a temperatura. S é a entropia. E aqui eu tenho energia cinética e energia potencial. O subscrito 0 se refere ao estado morto. Então, são sempre valores que vão ser dados. Como a gente está vendo, né, que eu tenho energia, então a unidade da exergia é a mesma unidade da energia. Então, todas as grandezas aí são grandezas extensivas. Então, essa exergia é uma propriedade extensiva. É também definida a propriedade intensiva, a exergia específica, que é simplesmente essa daqui por unidade de massa. Então, as grandezas aqui, as propriedades extensivas se tornaram propriedades intensivas da energia interna específica, volume específico, entropia específica. A energia cinética é mv2 sobre 2, virou v2 sobre 2. Energia potencial mgz, ela virou gz. Bom, aqui é um exemplo simples, só para a gente conseguir determinar a exergia de um sistema. Então, ele fala assim, eu tenho um sistema, exercício 7.11, tá? A edição que eu estou é a 8ª edição do Shapiro. Então, ele fala, um sistema consiste em 2 quilogramas de água a 100 graus Celsius e 1 bar. Determine sua exergia em quilojoules se o sistema se encontra em repouso e a uma altura zero em relação ao ambiente de referência para a exergia, no qual T0 é igual a 20 graus e P0 é igual a 1 bar. Então, vocês estão vendo aí que os valores do estado de referência, né, do ambiente de referência, são diferentes daquele 25 e 1 bar que eu tinha falado, mas cada problema vai falar quais são as condições que são dadas. Então, basicamente é o que? Determinar as condições do sistema, então a água, no estado em que ela está e no estado de referência. E aí, determinar a expressão. Então, a exergia em quilojoules é dado por essa expressão. Então, variação da energia interna, do volume, da entropia, energia cinética e potencial. Como ele me fala que o sistema se encontra em repouso, uma altura zero em relação ao ambiente de referência para a exergia, eu não vou ter energia cinética e nem energia potencial. Para encontrar esses valores, eu preciso ir nas tabelas e achar os valores das propriedades específicas ou intensivas e multiplicar pela massa. Tá? Então, eu tenho 2 estados. Tá? No estado em que a água está, eu estou 100 graus Celsius e 1 bar. Se a gente for nas tabelas termodinâmicas, a gente percebe que esse é um estado de vapor superaquecido. Tá? Então, eu vou precisar de quê? Energia interna, volume específico e entropia. Então, são esses aqui os valores. 2.506,7 kJ por quilograma, 1,696 metros cúbicos por quilo e 7,3614 kJ por quilograma Kelvin. E eu preciso também dessas grandezas na temperatura, no ambiente de referência, tá? Ou seja, T0 é igual a 20 graus e pressão é igual a 1 bar. E a gente sabe que nessa condição a água é um líquido comprimido. Nós não temos propriedades da água como líquido comprimido para a pressão de 1 bar. Então, o que a gente faz? A gente assume que essas propriedades são as mesmas propriedades para a água e líquido saturado à mesma temperatura. Então, são esses valores aí.
o 0,83,95 vezes 1,0018 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilo e a entropia 0,2966 kJ por quilograma Kelvin. Então, aqui, ó, eu repeti a equação e as propriedades. E agora, simplesmente, é substituir os meus valores. Então, a massa era 2 kg e eu fui colocando as outras grandezas. A pressão, eu coloquei em kPa, estava lá 1 bar, né? Então 100 kPa. E a temperatura é 20 graus Celsius, mas a gente tem que trabalhar em uma escala absoluta, ou seja, em Kelvin. Então 293,15 Kelvin. Fazendo-se os cálculos, a gente encontra aí 1044,5 kJ. Um exemplo simples mesmo, mas é só para a gente entender como utilizar esse conceito das propriedades no estado morto. Bom, mais umas coisas pequenininhas, tá? Para complementar essa parte de avaliação da exergia. Então, alguns aspectos da exergia que valem a pena ser comentados. Então, primeiro, a exergia ela é uma medida do desvio do sistema quando comparado ao ambiente, ou seja, a variação das propriedades, né, do sistema em relação ao ambiente, ao estado morto. Então, a princípio, a gente poderia pensar que ela não é uma propriedade, já que os valores dependem tanto do ambiente como do sistema. Mas se o ambiente é especificado, então o valor dela fica sendo função apenas do sistema. Então, a gente pode considerar que a exergia é uma propriedade do sistema. Então, a exergia, letra maiúscula, que a gente acabou de calcular, né, é uma propriedade extensiva, então a unidade quilojoule. E como ela é uma variação em relação ao estado morto, tá, o máximo trabalho que pode ser produzido, ela só pode ser positiva ou nula. Por quê? Porque não tem como eu definir um estado morto, né, um estado ambiente com temperatura inferior. Sempre vai ser superior, porque eu quero saber o máximo trabalho que poderia ser realizado se ela saísse do estado em que ela está para atingir o estado do ambiente. Ao contrário da massa e da energia, a exergia não é conservada, ela pode ser destruída pelas irreversibilidades. Então, quanto maiores as irreversibilidades, maior a destruição da exergia. A gente viu até agora, né, a definição da exergia como o trabalho teórico máximo possível de ser obtido de um sistema global, então sistema mais ambiente, mas ela também pode ser interpretada como um módulo do valor teórico mínimo de fornecimento de trabalho para levar o sistema do estado morto para um determinado estado. E finalmente, a gente já tinha comentado, né, quando um sistema está no estado morto, ele está em equilíbrio térmico e mecânico com o ambiente, sua exergia tem valor zero. Claro, né? Porque se ele está no estado morto, a temperatura é igual à temperatura do ambiente. E a velocidade também, a energia cinética dele vai ser nula em comparação com a energia cinética do ambiente. Então, se a gente voltar na expressão, né, a gente vê que a exergia de fato tem valor zero. Porque a exergia é a diferença em relação ao ambiente. Se ele está no ambiente, então é zero. E a gente avalia também a variação da exergia. Então, vamos pensar o seguinte, eu tenho um sistema que está no estado inicial 1. Então, nesse estado, a exergia dele, chamei aqui de E1, é dada por essa expressão. No estado final, ele saiu do estado 1 e chegou no estado 2, tá? Ele passou por um processo. Então, a exergia do estado 2 seria essa daqui. Então, o que é a variação da exergia? E2 menos E1. Então, eu tenho isso daqui, ó. Esse menos esse, eu vou cortar o zero. Então, vai ficar o 2 menos o 1. A mesma coisa para V2 e V1, S2 menos S1 e as variações da energia cinética e potencial. A gente percebe que as propriedades, energia interna, volume e entropia do estado morto desapareceram, mas não a temperatura e a pressão do estado morto. Bom, era isso. Espero que tenha ficado tudo claro. Obrigada.